Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos estudar hoje os polígonos regulares. O que são polígonos regulares? São polígonos que são equiláteros e equiângulos ao mesmo tempo. O que são equiláteros? Todos os lados iguais. E o que são equiângulos? Todos os ângulos iguais. Dê uma olhadinha aqui. Eu tenho um triângulo equilátero, então todos os lados são iguais, consequentemente todos os ângulos internos serão iguais a 60 graus. Perfeito? Eles estão o quê? Eles estão inscritos em circunferências. Perfeito? Quando ele está inscrito, ele está dentro, pessoal. Quando isso acontece, eu tenho umas relações importantíssimas. Dê uma olhadinha aqui, pessoal. Olha, se esse triângulo está inscrito, eu preciso saber uma coisa. Olha, a distância do centro da circunferência que ele está inscrito até o lado formando 90 graus, nós chamamos de apótema, perfeito? Apótema do triângulo. Isso vai funcionar para o quadrado também, olha. Do centro até o lado, formando 90 graus, vai ser o apótema do quadrado aqui. E no hexágono, do centro até o extremo do outro lado, né? Formando 90 graus, apótema do hexágono. Simples assim. Esse é o apótema, tá bom? Só que no triângulo nós temos o seguinte, o apótema vai valer 1/3 da altura. Viu que tem várias relações aqui? Tem as principais. Essa daqui é uma das fundamentais. Olha, o apótema do triângulo é igual a 1/3 da altura. Apótema do triângulo, claro, é equilátero, 1/3 da altura. Gravem isso. E se eu tenho que chegar, se é 1/3 para eu chegar no todo, o resto é 2/3, né? Então o raio da circunferência que ele está inscrito vale 2/3 da altura. Gravem isso, pessoal, que dá para resolver todos os exercícios sem problema algum, tá bom? E essas outras duas relações surgem naturalmente. Como elas surgem naturalmente? Se eu falei para vocês que os ângulos internos valem 60, olha aqui, pessoal. Esse pedacinho aqui foi cortado ao meio, né? Foi cortado ao meio por quem? Foi dividido ao meio pelo raio, né? Se ele foi dividido ao meio, aqui era 60, virou 30. Agora eu vou começar a usar as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Seno e cosseno. Simples, ó. Vou fazer só o seno para vocês perceberem. Ó. Se eu usar seno de 30 graus, vai ser o quê? Seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, apótema do triângulo, sobre a hipotenusa, que é o raio. Seno de 30 é meio, né? Ó. Meio é igual ao apótema do triângulo sobre o raio. Multiplico cruzado, né? Apótema do triângulo é igual ao raio sobre 2. Olha que bonitinho, cheguei nessa relação. Se eu aplicar cosseno, eu vou chegar em qual relação? Vou chegar nessa daqui, tá bom? Só quando eu for aplicar cosseno, eu aconselho a vocês, isso aqui tudo vale L, aqui vai valer L sobre 2 e aqui L sobre 2, tá bom? Mas essas duas relações é por consequência. Essas aqui são fundamentais. Olha essa daqui, pessoal. Apótema do quadrado, novamente. Como eu cheguei nessas duas relações simples, apliquei seno e cosseno. Olha, só aplicar seno aqui, ó. Para 45. Por que eu sei que é 45? Os ângulos internos de um quadrado são quantos? Desculpa, 90, né? Se dividiu ao meio, 45. Eu vou usar seno e cosseno. Seno de 45, vamos lá. Olha aqui, seno de 45 graus. Cateto oposto, apótema do quadrado, sobre o valor da hipotenusa, que sempre será o raio, tá? Porque vai do centro ao extremo. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2 é igual a apótema do quadrado sobre o valor do raio, multiplica cruzado, eu vou ter o quê? Apótema do quadrado é igual a R raiz de 2 sobre 2. Olha, cheguei nessa relação. E assim por diante, se eu usar cosseno, eu chego na outra. E aqui, pessoal, também seno e cosseno. Somos os ângulos internos de um hexágono, 720, eu divido por 6, cada ângulo interno vale 120. Só que o raio dividiu ao meio, né? 60. Se aqui ficou 60, aqui é 90 que vai ter que dar 30, né? Para formar o 180. Eu vou usar também seno e cosseno. Vou tentar mostrar para vocês, olha, sempre, pessoal, todos os polígonos vocês conseguem fazer isso, porque o raio vai dividir esse ângulo sempre ao meio, e eu pego e uso seno e cosseno. Olha, vou usar o seno, vai. Seno de 60 graus, cateto oposto, apótema do hexágono, sobre o valor da hipotenusa raio. Quanto que vale o seno de 60, pessoal? É raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 é igual a apótema do hexágono dividido por raio, multiplica cruzado, apótema do hexágono é igual a R, raiz de 3 sobre 2. Olha aqui, cheguei
para uma relação. Eu cheguei em qual? Nessa daqui, ó, na sétima. Perfeito? Se eu usar cosseno, eu vou chegar nessa outra. Vou. Tá bom? Isso daqui eu quero que vocês gravem, porque daqui a pouco a gente vai resolver os exercícios e isso é extremamente importante. Agora, quando os polígonos são circunscritos, ou seja, eles estão do lado de fora e a circunferência está dentro. Pessoal, aí fica mais fácil ainda. Por quê? Olha aqui. Eu sei, pessoal, que esse pedacinho aqui, ó, do centro até esse ponto aqui, eu tenho o apótema do quadrado. Olha, do centro até o lado eu tenho o apótema, perfeito? Quando a circunferência está dentro, olha, imagina a circunferência aqui dentro. Vai cair naquele problema, apótema do quadrado. Tranquilo? Aqui o apótema vai ser igual ao raio, concorda comigo, pessoal? Apótema do quadrado é igual ao raio. Sem erro algum, né? Mas eu sei o seguinte, olha, o raio vale o lado sobre 2. Concorda comigo? Que o raio aqui, ó, é igual a metade do lado. Então, o raio é igual ao lado sobre 2. Sem problema algum, né? E aqui, pessoal, olha aqui. Quanto que vale o raio? O raio, nesse caso, quando eu tenho a circunferência inscrita no triângulo equilátero, o raio é igual ao apótema do triângulo. Como que é o apótema do triângulo? Equilátero, claro. A apótema do triângulo é 1/3 da altura. Nossa, Rivaldo, mas por que deu aquilo? Porque vocês lembram que a altura de um triângulo equilátero é a altura de um triângulo equilátero L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Então, se a apótema do triângulo é 1/3 da altura, então vamos afirmar o que ele disse. Ó. Raio é igual à apótema do triângulo, que é igual a 1/3 da altura. Quanto que vale a altura? L raiz de 3 sobre 2. Então, o raio vai ser igual a... Olha aqui, pessoal, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Isso equivale a fazer o quê? Raiz de 3, L raiz de 3 sobre 2 dividido por 3. Raio é igual, copio o primeiro, né? L raiz de 3 sobre 2 e multiplica pelo inverso do segundo, como tem nada aqui é 1 sobre 3. O raio vai ser igual a L raiz de 3 sobre 6. Por isso dessa relação. Tá bom? Agora nós vamos fazer exercício que vai ficar muito mais claro. Vamos resolver esse exercício, pessoal. Vai aparecer no cantinho da tela para vocês o enunciado. Os raios da circunferência inscrita e circunscrita a um triângulo equilátero cujo lado mede A, o lado do triângulo mede A, são respectivamente, novamente, os lados das circunferências inscritas, os raios das circunferências inscritas, inscrita está dentro do triângulo equilátero, no caso, né? E a escrita está fora do triângulo equilátero, e que é o valor desses raios, pessoal. Esse exercício é um dos mais famosos desse tipo, pessoal. Por quê? Porque ele vem ao encontro do que eu falei lá no comecinho do vídeo, olha aqui. Isso vale uma coisa, isso vale outra coisa, mas isso se relaciona com isso. Por quê? Se isso daqui é a altura do triângulo equilátero, o raio da circunferência que está do lado de fora vale quanto? Vale 2/3 da altura, né? Eu já tinha visto isso, ó. Então aqui vai valer quanto? 2/3 da altura. E quanto vale a que está dentro, interno? Esse pedacinho vai valer quanto? É o apótema, vale 1/3 da altura. Olha aqui, 1/3 da altura. Mas já tem uma fórmula pronta para isso. Tem, se você voltar um pouquinho o vídeo, eu cheguei nesse valor aqui utilizando, olha aqui, não vale 1/3 da altura, mas o que é a altura? A altura não é L raiz de 3 sobre 2, porque é um triângulo equilátero. Nós chegamos dessa forma, na seguinte fórmula, L raiz de 3 sobre 6. Então, se o lado vale A, isso daqui vai ficar como? A raiz de 3 sobre 6. Pronto. E o de cima vai ficar como? Ah, vamos ter que fazer o de cima, né? Então, o raio maior é igual a 2/3 da altura. Então, errão é igual a 2/3 da altura. Mas como que é a altura de um triângulo equilátero mesmo? L raiz de 3 sobre 2, né? Então, aqui vai ser R
é igual a 2/3 de raiz de 3 sobre 2. Vamos ver como fica isso, pessoal? Olha aqui, o 2 multiplica L raiz de 3 sobre 2, dá para cortar, né? Olha que bonitinho. Então vai ficar assim, ó. R é igual, copio o que sobrou, L raiz de 3 dividido por 3. Mas vale L o lado, pessoal? Não. Vale A. Então eu vou ter o valor de... Eu obtenho R é igual a raiz de 3 sobre 3. Pronto. Qual é a alternativa correta? A alternativa correta é a D. A raiz de 3 sobre 6 e A raiz de 3 sobre 3. Bem simples, né? Bem em cima da teoria mesmo. Lembra? Aqui vai 2/3 da altura, aqui 1/3 da altura. Perfeito? Sem segredo algum. Pessoal, vamos resolver esse segundo. Ele diz o seguinte, olha. Observando o desenho a seguir, no qual o círculo tem raio R, o círculo tem raio R, onde que é o raio do círculo aqui? É toda a distância do centro até o extremo. Aqui vale raio, aqui R, aqui R. Perfeito? Todas as distâncias do centro ao extremo, eu tenho o raio da circunferência. Tá bom? Então, voltando, observando o desenho a seguir, no qual o círculo tem raio R, perfeito? E calculando o apótema do quadrado, então A4, obtemos o quê? Pessoal, o apótema do quadrado em relação ao raio, que relação que já está pronta que nós calculamos aqui, ó. Apótema do quadrado é igual a raio raiz de 2 sobre 2. Olha aqui, lembra que eu ou uso seno ou uso cosseno? Quando eu usei o seno aqui nos 45 graus, já deu essa relação, tá? Se ela já está pronta, é só substituir. Então, o apótema do quadrado é igual ao R, mas ele chamou de R mesmo, né? R raiz de 2 sobre 2. No geral, eles costumam colocar uma outra letra, tipo, para não falar que é R, falar R vale M ou R vale A, mas aqui deixou como R, tranquilo? R maiúsculo, raiz de 2 sobre 2. E se fosse minúsculo? Se fosse um R aqui, ó, mandasse escolher um outro R, um R, ficaria apótema do quadrado é igual R raiz de 2 sobre 2. Perfeito? Se eu trocasse todos esses R's aqui por R. E se fosse A? Mesma coisa. Se fosse A, ficaria A raiz de 2 sobre 2. Sem problema algum, né? Vamos resolver mais um. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Um hexágono regular de apótema M. Apótema do hexágono é igual a M. Perfeito? Tem perímetro igual a quanto, né? Pessoal, perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro, eu posso escrever aqui, ó. O perímetro vai ser igual a 6 lados. Por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados do hexágono, né? Então, o seu perímetro, a notação de perímetro nós usamos 2P, tá? Perímetro é igual a 6 vezes o lado. Mas quanto que vale o lado do hexágono? O lado do hexágono, nós vimos que é igual ao raio, perfeito? Se o lado do hexágono é igual ao raio, eu vou pensar o seguinte, olha, então isso vai ser 6 vezes o raio. 6 vezes o raio, tá? Mas tem alguma relação que eu vou falar do raio, pessoal, e do apótema? Vou, porque ele deu o apótema, eu coloco aqui. O raio eu vou colocar aqui, então vai ficar assim, ó, puxando essa aqui, fica dessa forma, ó. Apótema do hexágono, M é igual a R, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Eu estou procurando o quê? R, então vou isolar R. Então vai ficar dessa forma. Dessa forma, R, que multiplica raiz de 3, é igual a 2M. R é igual a 2M sobre raiz de 3. Perfeito? Só tem um probleminha, pessoal. Raiz de 3 não pode ficar embaixo, né? Nunca fica raiz embaixo. Faz radiciação. Raiz de 3, raiz de 3. Então, R é igual a 2M raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado, quarta dá 3, né?
Então, o raio vai valer 2m raiz de 3 sobre 3. Então, 2p, que é a notação de perímetro, é igual a 6 vezes 2m raiz de 3 sobre 3. Dá para simplificar, simplifica por 3, vai ficar como, pessoal? 2p, ou seja, perímetro é igual a 3 por 3, 1, 6 por 3, 2, então 2 vezes 2m raiz de 3, 2p é igual a 4m raiz de 3. Perfeito? Essa é a alternativa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a alternativa correta vai ser a C, né? 4m raiz de 3. Perfeito? Se o m estiver aqui não muda nada. Tá, pessoal? Novamente, 2p notação de perímetro. Tá bom? Então, você pode escrever, se quiser, perímetro é igual a 4m raiz de 3. Perfeito? Espero ter ajudado e até a próxima.